Oi, gente. Tem ganhando aqui os palém. Primeiro droga que vem aqui. Que aquela atrapalhando da surpresa e tomar prado com pão no trem essa bicho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi treinar o box planeta. Mas atrapalhar um pouco que começou. E que eu nem gosto de colocar trem dentro. Tá aqui para atrair. Pode outro trem caminhado hoje. Ah, parece que está magrando. Eu esqueci de sair. Outra viagem de tá para caminhar. Nem esqueci de sair. Ah, para dentro. Segundo jogo começando. Que trem!